Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos dar seguimento ao nosso curso de Física do Ensino Médio, hoje fazendo exercícios sobre composição de movimentos. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos dar andamento ao nosso curso de Física do Ensino Médio. Estamos no módulo 4, tratando de velocidade e aceleração vetoriais, e na aula número 5, exercícios sobre composição de movimentos. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também deixe o seu like. Então vamos lá. Exercício número 1, que diz assim: um disco rola sem escorregar sobre o solo suposto horizontal, mantendo-se sempre vertical. A velocidade do centro O em relação à Terra tem módulo V. Determine os módulos das velocidades dos pontos A, B, C e D em relação à Terra, no instante mostrado na figura. Então, temos aí o disco, que se desloca, como está mostrado, da esquerda para a direita, ali no centro O, a velocidade, o módulo. A setinha vermelha também indicando o sentido de rotação, e aqui é a translação. E os pontos A, B, C e D. Então vamos lá. O movimento do disco pode ser interpretado como a composição de dois movimentos, um de translação, é aquele indicado ali pela setinha verde, e o outro de rotação, como eu falei, aquele vermelhinho em torno do centro O, a rotação. Tá bom? Então, temos aqui os dois movimentos de translação, ou seja, é aquele que com relação à horizontal, e a gente percebe claramente que o módulo da velocidade é o mesmo, em qualquer que seja o ponto. Ele tem a mesma direção, mesmo sentido, ou seja, a velocidade é a mesma. Módulo, direção e sentido. Tá? Já na rotação, a gente vê que o módulo é o mesmo, mas haverá variação na direção e no sentido. Então, em cada ponto considerado aí, o A, B, C e o D, a gente vê que a velocidade ela tem uma direção e um sentido. No ponto A, ela está direcionada na horizontal e para a direita, estando na mesma direção e sentido da velocidade de translação, no ponto A. No ponto B, ela está apontando para baixo, na direção vertical, apontando para baixo, e o módulo é o mesmo, da velocidade, tá? Só que a direção e sentido variando. No ponto C, ela está em oposição completa à velocidade da translação, tá? Na mesma direção, porém sentido contrário à velocidade no ponto C de translação. No ponto D, no sentido vertical, a direção, e o sentido para cima. Tá? O módulo é o mesmo, como eu já falei. Ok? Então, aí a gente tem a especificação da rotação e da translação. E, logicamente, que em cada ponto desse, A, B, C e D, a gente vai ver a resultante das duas velocidades, de rotação e de translação. Então, observe que no movimento de translação, todos os pontos do disco apresentam a mesma velocidade V do centro, como a gente já havia falado, centro O. No movimento de rotação, todos os pontos periféricos giram em torno do centro O, com a mesma velocidade em módulo, porém, variando a direção e o sentido. Então, temos aqui o movimento resultante em cada ponto. Começando pelo A, como a gente falou, a velocidade de translação e rotação coincidem tanto em direção como em sentido, em módulo. Então, a velocidade do ponto A vai ser a soma das duas, o módulo, a soma dos módulos das velocidades. V mais V igual a 2V. Já no ponto B,
a velocidade de rotação, né, no movimento de rotação, ela está 90 graus, né, fazendo 90 graus com a velocidade no movimento de translação, certo? Por conseguinte, haverá uma resultante, como indicado ali, a soma vetorial, né? No caso aqui, é fácil ver que, como os módulos são iguais, é um quadrado, né? E a gente sabe que, no caso aqui, a resultante, né? A velocidade resultante vai ser a própria diagonal do quadrado, né? Do quadrado, já que eu tenho ali, né, que os módulos são iguais. E a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então, como o lado aqui é a minha velocidade, vai ser V raiz de 2 sem muita, digamos assim, sem muita preocupação e sem muito cálculo. Se quiser fazer o cálculo, você pode fazer, como aprendemos no teorema de Pitágoras, né? Sendo a velocidade VB, né, a diagonal que eu quero, a hipotenusa desse triângulo retângulo, né, aqui, e VB ao quadrado vai ser V ao quadrado, mas V ao quadrado, já que os lados são os mesmos, você vai encontrar o mesmo valor. Já no ponto C, o movimento de translação e de rotação tem a mesma direção, porém em sentidos contrários. Portanto, elas vão se anular, né, já que possuem o mesmo módulo. Então, no ponto C, a velocidade VC é igual a zero. E no ponto D, novamente, a velocidade no movimento de translação e de rotação formam ali um ângulo de 90 graus, e da mesma forma como vimos no ponto B, né, a resultante, né, a velocidade resultante vai ser a diagonal desse quadrado. Então, V raiz de 2. Então, basicamente, seria isso aí. Então, é importante notar que no movimento resultante, o ponto de contato C deve possuir velocidade nula em relação à Terra, pois o disco rola sem escorregar. Sendo assim, o módulo da velocidade dos pontos periféricos na rotação também deve ser igual a V, como já falamos, em módulo é o mesmo. Pois, de outro modo, a velocidade resultante no ponto de contato não seria nula já, logicamente, uma vez que, se eles estão em sentido contrário, para que sejam anuladas, elas têm que ter o mesmo módulo. Portanto, as velocidades nos pontos A, B, C e D em relação à Terra possuem módulos VA 2V, VB V raiz de 2, VC 0 e VD V raiz de 2, como já mostramos. Então, novamente aqui, movimento resultante. Vamos para o exercício número 2, que diz assim: um ponto material realiza um movimento no plano tal que suas coordenadas são dadas pelas equações 2 mais 6t e y igual a 5 mais 8t, com x e y medidos em metros e t em segundos. Determine, letra A velocidade do ponto material. Letra B, a equação da trajetória descrita pelo ponto. Então, a gente vê, né, que já nos induz a uma composição de movimento, já que esse movimento do ponto material é destacado nas coordenadas por x e por y, né? Então, aí, digamos assim, usando os mesmos conceitos que a gente adotou aí até agora, vamos encontrar o que se pede. O detalhe aqui é que a gente vai ter que explicitar em termos de t, né, para achar a velocidade do ponto material. Tá? A gente vai mostrar agora. Então, letra A. O movimento resultante descrito pelo ponto material pode ser considerado a composição de dois movimentos, como eu falei, dois movimentos uniformes, realizados segundo dois eixos ortogonais, x e y, tá? Dado pelas expressões informadas. As equações horárias desses movimentos são, respectivamente, x igual a 2 mais 6t e y igual a 5 mais 8t. Como são movimentos uniformes, né? Então, essa equação horária, né, em termos do espaço, já
deve ser utilizada em função, né, do movimento uniforme, como já vimos, que é S, que é igual, S a posição final, S0 a posição inicial, mais VT, velocidade vezes o tempo. As velocidades escalares nas duas direções a gente tira da própria expressão. Aqui o Vx, vamos dizer assim, né, vai ser 6 metros por segundo. Vx, está aqui o 6, 6 metros por segundo. E o Vy, 8 metros por segundo da própria expressão. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. A velocidade resultante V é a soma das velocidades vetoriais Vx e Vy. Como são ortogonais, e, né, usaremos, né, o teorema de Pitágoras aqui para encontrar, uma vez que a nossa velocidade ela vai ser, ali no caso, a hipotenusa do triângulo retângulo formado pelas projeções Vx e Vy. Então, cujos módulos são iguais aos módulos das velocidades escalares. Tá? Então, v ao quadrado, que é o módulo, né, como eu acabei de dizer, que vai ser a diagonal ali, né, do eventual, né, do retângulo, né, melhor dizendo, que nos dá, né, a condição melhor de fazer pelo teorema de Pitágoras, já que se aqui fosse um quadrado, mas como as expressões são diferentes, então já descarta a possibilidade de ser um quadrado. Então, vai ser dado por Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, o meu V2, que é a hipotenusa do triângulo formado por Vx e Vy. Então, V ao quadrado é um módulo, V ao quadrado de velocidade, V ao quadrado igual a 6 ao quadrado, já que Vx é 6, mais 8 ao quadrado, já que Vy é 8. 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64 igual a 100. Então, V2 é igual a 100, então V igual a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é igual a 10 metros por segundo. Então, a velocidade, né, corresponde a 10 metros por segundo, a velocidade resultante do ponto material. Então, aqui o gráfico, né, temos aqui o Vx, o Vy, e como eu falei, né, a diagonal aqui do retângulo vai ser a velocidade resultante, considerando Vx e Vy. Então, a soma vetorial, aí eu tenho aqui o vetor Vy, perpendicular ao eixo x, e o meu Vx, eu entro ele ali, né, a sua origem na extremidade de Vy, e coincidindo com a extremidade da velocidade resultante, como está indicado. Então, V igual a Vx mais Vy vetorialmente, como já aprendemos em aulas anteriores. Letra B. A equação da trajetória relaciona as coordenadas x e y, sendo obtida pela eliminação do tempo t das duas equações anteriores, como eu falei. Então, o tempo t vai ser digamos assim, nosso ponto, né, de contato das equações para que a gente encontre, né, no caso, o y em função de x. Então, de x igual a 2 mais 6t, nós obtemos que 6t é igual a x menos 2. Passo o 2 para o outro lado da igualdade. 6t é igual a x menos 2, então t é x menos 2, passando esse 6 dividindo, x menos 2 dividido por 6. t igual a x menos 2 dividido por 6. Pego esse t e vou substituir na equação do y. Substituindo t por x menos 2 sobre 6 em y igual a 5 mais 8t, a gente tem y igual a 5 mais 8t, que é x menos 2 sobre 6, que também é igual a y igual a 5, 8 dividido por 2 dá 4, 6 por 2 dá 3, para simplificar aqui. Então, fica y igual a 8 por 2 dá 4, 6 dividido por 2 dá 3. 4 que multiplica x menos 2 dividido por 3. Novamente, y igual a 5, 4 vezes x, 4x sobre 3, ou 4 terços de x, menos 4 vezes 2, 8, 8 terços, menos 8 terços, certo? Aqui eu ainda tenho 5 menos 8 terços, 5 menos 8 terços, eu
aplica aqui o MC, né? Entre 1 e 3 é 3, né? 1. Então, 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 5 dá 15, menos 3 por 3 dá 1. 1 vezes 8, 8. 15 menos 8 dá 7. Então, fica 4 terços de x mais 7 terços. 4 terços de x mais 7 terços, que é a minha equação da trajetória de y em função de x. É como, né, o ponto material vai se deslocar ali no plano, de acordo com essa equação mostrada aí. Então, graficamente, essa equação é representada por uma reta, né? Ali é uma equação da reta, que traduz no plano, como eu falei, exatamente a trajetória descrita pelo ponto material. Na figura, destacamos um instante inicial, t igual a 0, x igual a 2 metros e y a 5 metros, vamos ver, né? T igual a 0, instante inicial, x igual a 2, y 5. E o instante t igual a 1 segundo, que é x igual a 8 metros, está aqui, e y igual a 13 metros. Basta substituir nas duas expressões que a gente encontra esses dois pontos em função de t. E aqui, a reta que corresponde a esse tipo de movimento do ponto material. Exercício número 3. É uma questão da FUVEST de São Paulo, que diz assim: num vagão ferroviário que se move com velocidade V0 igual a 3 metros por segundo, com relação aos trilhos, estão dois meninos que correm um em direção ao outro, cada um com velocidade igual a 3 metros por segundo, com relação ao vagão. Então, temos aqui o diagrama que corresponde a essa situação. Tá? O trem se movimenta da esquerda para a direita com velocidade V0 igual a 3 metros por segundo, como está indicado aqui, ó, 3 metros por segundo. Tá? Então, a velocidade do trem com relação aos trilhos, né? E aqui dentro do vagão, o menino A corre no sentido do mesmo sentido que o trem se desloca, né, da esquerda para a direita, e com velocidade de 3 metros por segundo com relação ao vagão, né? E o menino B corre com a mesma velocidade de 3 metros por segundo no sentido contrário ao do vagão. Ele vai da direita para a esquerda. Tá? Os dois com a mesma velocidade com relação ao vagão. Então, a velocidade dos meninos VA e VB com relação aos trilhos será respectivamente. Aí nós temos as alternativas. Então, temos que montar aqui, né, nossa linha de raciocínio. Tá? Vamos lá. Considerando que os dois meninos estão dentro do trem, né, como foi falado, nós temos que menino A correndo no mesmo sentido do trem. Tá? Está correndo no mesmo sentido do trem. Então, a velocidade relativa do menino A, né, com relação aos trilhos, que é o que ele quer, vai ser a velocidade do trem, tá? Que nós vimos que corresponde a 3 metros por segundo, mais a velocidade do menino, tá? Com relação ao trem, que é também 3 metros por segundo, que a gente chama de VA. Então, a velocidade relativa do menino com relação ao trilho vai ser 3 mais 3, igual a 6 metros por segundo. Já a velocidade do menino B, correndo no sentido oposto ao do trem. Então, a velocidade relativa dele com relação ao solo, né, com relação ao trilho, vai ser a velocidade do trem menos a velocidade do menino, ok? Do menino B, que é VB, VT menos VB. Então, a velocidade relativa de B vai ser a velocidade do trem, que nós vimos que é 3, menos a velocidade do menino B, que também é 3. Ok? Então, vai ser VT. Aqui é VB, tá? Velocidade do menino B. Já que a gente está falando aqui do rapaz, do garotinho aqui, do menino B. Então, 3 menos 3. Então, vai ser velocidade relativa do menino B.
com relação aos trilhos é 0 metros por segundo. É como se ele tivesse parado, mas na verdade ele está se deslocando no sentido contrário com a mesma velocidade. Então, a composição desse movimento, né, dá uma resultante, digamos assim, uma velocidade relativa igual a 0. Ok? Então, resposta, letra A, 6 metros por segundo e 0. Vamos para mais uma questão, da Unesp, São Paulo. Entre duas cidades, X e Y, sopra um vento de 50 km por hora na direção indicada na figura, que a gente vai mostrar. Um avião que desenvolve 250 km por hora em relação ao ar faz em linha reta a trajetória XY. Qual das retas abaixo melhor indica no plano horizontal de voo a inclinação do avião em relação à trajetória XY? Então, vejamos. Então, aqui é o diagrama. O avião está se deslocando no sentido XY, né, que é a resultante, vamos chamar assim, né? A velocidade resultante é essa. E tem um vento, né, digamos, que sopra da direita para a esquerda, ou seja, tendendo a deslocar o avião para a esquerda. Então, logicamente, para que haja uma compensação dessa situação, o avião tem que dar direcionar um pouquinho mais à direita para compensar, né? E a resultante disso fazer com que ele se desloque em linha reta, né? No sentido XY, até Y, não é? A direção de X para Y. Ok? Então, basicamente, esse é o raciocínio. Porque se ele mantiver essa direção, né, digamos assim, para vertical, para cima, logicamente que ele vai sendo deslocado para a esquerda. Mas o objetivo dele é chegar em Y. Para chegar em Y, ele tem que manter, né, digamos assim, apontado mais para a direita, comparado com Y. Digamos que Y seja 0 grau, ele tem que direcionar à direita, né, algo mais à direita. Tá? Que é justamente isso que a gente vai verificar aqui agora. Então, temos aí, né, as alternativas. Logicamente que as alternativas A, B, C já estão descartadas, né, porque se ele escolher, né, optar pela direção A, ele vai ser, já que o vento apontando da direita para a esquerda, ele vai se deslocar mais rapidamente para fora, né, do destino que é Y. O mesmo é o B. E o C, como a gente falou, que se ele mantiver, né, apontado, né, para frente, para o Y, ele também vai ser deslocado pelo vento da direita para a esquerda. E aí nós temos as duas situações, de D e de E. Então, D, um ângulo menor, né, com relação à vertical, e o E com um ângulo bem maior, né, com relação à vertical. Então, vamos analisar a questão e chegar a uma conclusão. Então, está aqui novamente a figura, como a gente mostrou anteriormente, para servir de guia, né? E aqui é um diagrama hipotético, como eu já tinha falado, e aqui estou mostrando, né? Já que ele tem que fazer uma compensação com relação à vertical de acordo com o ângulo beta. Então, a minha resultante é de x para y, como foi falado lá, ou seja, na vertical, né? Está aí, né? De baixo para cima, v-rays, meu vetor. Eu tenho que a minha velocidade de arrasto, né, do vento da direita para a esquerda está ali, tentando impulsionar o avião para a esquerda. E eu tenho, né, a minha velocidade do avião, ela tem que estar numa direção mais à direita, como está indicado, né, para compensar a velocidade de arrasto e fazer com que o avião se desloque de acordo com a velocidade resultante, que é de x para y, né, para o ponto que eu quero chegar. Tá certo? Então, basicamente é isso. Então, como foram dados velocidades, eu posso montar uma estrutura, né, e calcular o ângulo beta, né, que vai me dar uma noção para escolher ali, né, digamos assim, qual a alternativa melhor. Já que acho que a alternativa
D, né, tem um ângulo menor e a alternativa E já é um ângulo mais acentuado. Então dá para a gente, achando beta, ter uma ideia bem aproximada de qual alternativa será correta. Então, para essa situação temos, né, velocidade resultante, é velocidade relativa mais velocidade de arrasto. Sendo que a velocidade relativa aqui é a velocidade do avião, né, com relação ao ar, né? Então, a velocidade do avião é a nossa velocidade relativa. E o módulo da velocidade do avião, conforme dado, é 250 km por hora. A velocidade de arrasto, que é a velocidade do ar, tem módulo, né, de 50 km por hora. Então, aplicando, né, o seno, né, aqui é um triângulo retângulo, o seno do ângulo beta é dado pelo módulo da velocidade do ar, que é 50, dividido pelo módulo da velocidade do avião, que é 250. Ou seja, seno de beta é 50 dividido por 250, que dá 0,2. Então, o arco cujo seno é 0,2 é aproximadamente ali 12 graus, ou seja, um ângulo um ângulo pequeno, né? Então, comparando D e E, a gente escolhe, logicamente, a alternativa letra D. Ou seja, né, a resposta é a letra D, que tem um ângulo com a vertical menor, enquanto que a alternativa E tem um ângulo acima de 45 graus, já caminhando já para quase 90. Então, seguramente, a resposta é a letra D. Vamos para o exercício número 5, da FUVEST de São Paulo. Um disco roda sobre uma superfície plana sem deslizar, mais um aí de disco. A velocidade do centro O é V0, né? V0, que é o vetor V0, em relação ao plano. Qual a velocidade VA do ponto A? Qual a velocidade VB do ponto B? Vejamos, então está aqui, né, a figura do disco. O outro a gente deslocava da esquerda para a direita, esse está da direita para a esquerda, tá? Então está aqui com o módulo V0 com relação ao centro O, né? Está aqui o vetor velocidade, né, do centro O, os pontos A em contato com o solo e o ponto B lá no alto. Tá bom? Então vamos lá. Novamente aí a figura. E aí temos aqui, né, uma figura ampliada para a gente fazer a análise, tá? Então a velocidade V0 aqui do centro O, né? Lá em cima, ou seja, antes de mais nada, né? Esse movimento, como a gente já estudou e vimos até uma questão hoje, ele é composto, né, por dois movimentos. O movimento de translação, né, que no caso é da direita para a esquerda, com módulo, né, igual a V0, né, e é o mesmo em todos os pontos, tá? Em A, em B e no centro, né, essa velocidade de translação é a mesma, sempre da direita para a esquerda, enquanto não variando. Enquanto que com relação ao movimento de rotação, a velocidade é tangente em cada ponto. No ponto A, né, ela está aqui girando, né, nesse sentido, da direita para a esquerda, então essa velocidade ela é tangente no ponto A no sentido anti-horário, ou seja, vai da esquerda para a direita. Então, no ponto A, ela vai estar na mesma direção do movimento de translação e em sentido contrário. Então, como vimos numa dessas questões que a gente fez hoje, ela aqui no ponto A vai se anular, já que os módulos são os mesmos, ela possui o mesmo módulo, tá? Então, aqui a velocidade é nula, né? O vetor nulo, VA é nulo. E, logicamente, aqui, né, a rotação está em sentido anti-horário, é isso? Então, em B, a VB vai ser a velocidade relativa ao movimento de translação, como eu falei, que está sempre da direita para a esquerda, constante. E nesse ponto B, né,
no movimento de rotação, a velocidade vai coincidir com direção e sentido e módulo, tá? Então, aqui ela vai se somar. Em VB vai ser V0 mais V0, 2V0, como está aqui embaixo. Ok? Então, basicamente, temos que a resposta, a letra A, VA igual a 0, vetor nulo, e VB, 2V0. Tranquilo? Exercício número 6, da Cefet. Partindo de um ponto A das margens de um rio, um barco que pode desenvolver velocidade constante, VB, de 4,5 metros por segundo em módulo, em relação às águas do rio, atinge a outra margem no ponto C, imediatamente oposto, arrastado pela correnteza, quando segue em direção a B. Então vejamos o diagrama. Está aqui, né? Então, o rio, né, aqui, né, o rio ele está de baixo para cima, né? A correnteza da esquerda para a direita. Temos a velocidade de arrasto, que é a velocidade da correnteza, a velocidade do barco, que é a velocidade relativa do barco com relação à correnteza, que está aqui apontada para B, certo? E devido a esse somatório, essa composição desse movimento, né, na verdade, a velocidade resultante aponta para C, de A para C, como indicado ali, né? Velocidade resultante, tá? Vai estar apontando ali para C. Então, vejamos. Considere as margens do rio paralelas e despreze qualquer ação do vento. Então, como a gente já havia mencionado. Então, as margens do rio são paralelas. Sabendo que as distâncias AC e BC valem respectivamente. AC é o ponto, né, que corresponde ali à hipotenusa do que vai ser do triângulo formado. 400. Desculpa, deixa eu só voltar lá para confirmar se é a mesma. AC, a B e a C, tá certo. Então, sabendo que as distâncias AC e BC valem respectivamente 400 metros AC, né, que vai dar direto lá no ponto C, que é a resultante, e 300 metros, determine o módulo da velocidade de arrasto do rio, ele quer aqui agora a velocidade de arrasto, e da velocidade do barco em relação às margens, que é a velocidade resultante, que aponta lá para cima. Ok? Então, vamos lá. Novamente aqui nós temos o desenho, ele quer a velocidade de arrasto e a velocidade resultante de A, né, que está apontando ali para C. Da mesma forma que a gente viu em outras situações, vamos, né, montar aqui, né, a figura, né, com um triângulo retângulo para facilitar a nossa vida e a gente encontrar aqui os valores. Então temos aqui, né, as duas figuras que simbolizam, né, os pontos, né? 400 é a distância que eu tenho de A para C. 300 é a distância do ponto, né, de B para C, que ele se deslocou, né, de um ponto para o outro. E automaticamente a minha distância B, a minha hipotenusa, é dada aqui, né, por 500 metros. Tá? Então, o famoso triângulo pitagórico. Não precisa nem calcular. Né? Se quisesse, poderia fazer, mas nesse caso a gente já pode até antecipar. 3, 4, 5. Né? Então, 300, 400, 500 é a hipotenusa 500. E aqui a gente tem, né, os vetores que representam, né, as direções dos vetores e a soma vetorial. Né? A velocidade do barco, mais a velocidade do arrasto, né, que está para a direita. E aí aqui eu tenho a minha resultante. Velocidade resultante, que é o movimento do barco, né, com relação à margem, como é uma das informações que eu quero. E aqui meu ângulo θ formado, né, entre
a direção que ele efetivamente está indo, comparado com a posição da proa, né, do barco, para compensar o arrasto, ok? Então ele está indo nessa direção vertical. Então vamos lá. No triângulo ABC, tá? ABC, seno de θ é cateto oposto, 300 sobre cateto adjacente, ou desculpa, hipotenusa, 500. Então seno de θ vai me dar 0,6, certo? E 0,6. E eu tenho que seno de θ é igual a velocidade de arrasto dividido por 4,5, certo? Ou seja, o módulo da velocidade de arrasto, que é o que eu quero, dividido por 4,5, que é a velocidade do barco, em módulo, tá bom? Então, módulo da velocidade do barco, o módulo da velocidade de arrasto, que é o que eu quero, é igual ao seno do ângulo θ, que multiplica a velocidade do barco. Tirando daqui, né? Já que seno de θ, repetindo, seno de θ é a velocidade, cateto oposto, a velocidade de arrasto sobre a hipotenusa, a velocidade do barco. O que eu tenho aqui? Eu tenho o seno de θ, que eu calculei aqui, né, utilizando o outro triângulo ABC como apoio, e tenho também a velocidade do barco que foi dado no módulo como 4,5 metros por segundo. Então, seno de θ, velocidade de arrasto sobre 4,5. Seno de θ eu achei aqui em cima, 0,6, igual a velocidade do arrasto sobre 4,5, então a minha velocidade de arrasto é 0,6 vezes 4,5, que vai me dar 2,7 metros por segundo em módulo, né? Então, módulo, direção, né? Na horizontal, da esquerda para a direita. Então, temos aqui o módulo da velocidade de arrasto. Esse é o item A. O item B, usando as mesmas figuras, né, que vão nos ajudar, ele quer agora a resultante, né, a velocidade, o módulo da velocidade resultante, ou seja, o cateto adjacente. Então, aí eu utilizei o seno para achar a velocidade de arrasto. Vamos usar o conceito de cosseno do θ para achar a velocidade resultante. Então, no triângulo ABC, novamente, cosseno de θ é cateto adjacente, 400, sobre hipotenusa, 500. Então, vou achar cosseno de θ igual a 0,8. E o meu cosseno de θ aqui é cateto adjacente, que é o que eu quero, que é o módulo da velocidade resultante, dividido pela hipotenusa, que é a velocidade do barco, que eu tenho também. O módulo é igual a 4,5. Então, cosseno de θ, velocidade resultante sobre 4,5. Cosseno de θ eu achei aqui, né? 0,8, está aqui. É igual a velocidade resultante sobre 4,5, está aqui. Minha velocidade resultante vai ser 0,8. Eu passo 4,5 aqui para cima, multiplicando. Com isso, velocidade resultante, 0,8 vezes 4,5 vai me dar 3,6 metros por segundo. Ok? Então, com isso a gente fecha o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, eu peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar, né, dos próximos vídeos, compartilhando esse vídeo, né, nas suas redes sociais, e também não se esqueça de deixar o like, que nos ajuda bastante no crescimento. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.